E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 14, 1, 20. Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Olá. Hoje a gente tem um material, olha, bem intenso pela frente. Vamos explorar o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Um capítulo-chave. Sim, e a nossa fonte é uma transcrição bem detalhada de um vídeo do YouTube, sabe? Do canal A Linha do Mistério. Ele vai passando pelo capítulo todo. Interessante. E a nossa missão aqui, então, é desvendar essas imagens que são muito vivas, né? Os avisos, as promessas, tentar entender a mensagem central dessa passagem. Ok, vamos lá? Vamos sim. E é bom a gente já alinhar, né? O Apocalipse, ele tem uma linguagem muito própria. É cheio de simbolismo. Com certeza. Muitas vezes era uma forma, codificada de dar esperança para a comunidade sofrendo, sabe? Desenhando essa luta cósmica do bem contra o mal. E o capítulo 14 é um exemplo perfeito disso. Foca em redenção, juízo divino, essa separação final. E ele já abre com uma imagem, assim, poderosa. O Cordeiro, que é Cristo, né? No Apocalipse, lá no Monte Sião. E com ele, um grupo bem específico,
144 mil pessoas. Isso. A descrição que a fonte traz é cheia de detalhes. O nome do pai na testa deles e tem um som celestial comparado a muitas águas, trovão, harpas e um cântico novo que só eles entendem. Essa descrição dos 144 mil é crucial. O texto diz que eles foram comprados da terra, são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias. Interessante. E as características? São chamados de virgens, que não se contaminaram com mulheres. Olha, quase todo mundo concorda que isso não é literal, tá? Ah, bom saber. É muito mais provável que seja um símbolo, tipo pureza espiritual total, dedicação exclusiva a Deus, ou talvez uma recusa em se envolver com as práticas idólatras do mundo, que o próprio Apocalipse chama de prostituição da Babilônia mais pra frente. Então a ideia principal seria uma lealdade, assim, sem brechas. O texto parece dizer isso, né? Que eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Exato. E ainda fala, na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. É um retrato de consagração mesmo. Perfeito. O ponto central aqui é o contraste que esse grupo cria. Eles são o ideal de fidelidade no mundo que está pressionando para todo mundo se conformar, sabe? Sim. A marca na testa com o nome do Pai significa que eles pertencem a Deus, estão protegidos por Ele, são leais a Ele. É o oposto direto da marca da besta que vai aparecer depois. Essa exclusividade, essa pureza simbólica serve para deixar bem claro quem é de quem na hora H, segundo essa visão. Mas essa ideia de exclusividade, ela pode soar um pouco difícil hoje em dia, né? Como a gente lida com essa restrição aparente? É uma ótima observação. É fundamental entender o contexto, né? O Apocalipse foi escrito por uma comunidade que se sentia perseguida, que via o mundo como um campo de batalha espiritual. Certo. Nesse cenário, essa ênfase na separação, na pureza, servia para fortalecer a identidade do grupo, a resistência deles. Não é uma exclusão tipo social, como a gente pensa hoje, mas de lealdade espiritual radical num conflito cósmico. A linguagem quer reforçar que existe uma escolha fundamental a ser feita. Faz sentido olhando por esse ângulo. E logo depois dessa visão dos 144 mil, a cena muda, né? De repente, aparecem 3 anjos voando no céu, cada um com uma mensagem de impacto global. Exato. Uma sequência importante. O primeiro anjo, diz a fonte, ele carrega o evangelho eterno e proclama bem alto para todo mundo ouvir, toda a nação, tribo, língua e povo. A mensagem é urgente. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E um convite para adorar o Criador. O alcance dessa primeira mensagem é universal, ninguém de fora. E a urgência é clara, a hora do juízo é chegada. Temer a Deus aqui não é tanto ter medo, mas reverência, sabe? Reconhecer que Deus é soberano sobre tudo. Entendi. A reverência. Isso, e dar glória é a consequência. O interessante é como a mensagem liga isso direto com o julgamento que está vindo. É tipo um último chamado para se alinhar antes das consequências. E as consequências já começam a ser ditas logo depois. O segundo anjo vem com uma mensagem curta, mas forte. Caiu a grande Babilônia. Direto ao ponto. E dá razão. Porque ela deu a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia, no Apocalipse, é um código, um símbolo muito poderoso. Representa sistemas de poder político, econômico, até religioso, que são corruptos, idólatras, opressores, que seduzem as nações para longe de Deus, sabe? Promovendo injustiça. A tal prostituição seria essa infidelidade, então. Exatamente. Infidelidade espiritual. Aliança com valores contrários aos de Deus. A repetição caiu, mostra que o juízo divino sobre essa estrutura é certo e definitivo. A queda dela é um marco. Pensando nesse simbolismo, que tipo de Babilônias a gente poderia talvez identificar hoje, seguindo essa lógica do texto? Olha, aplicando a lógica do texto, Babilônia seria qualquer sistema político, econômico, cultural que exige lealdade total, que promove injustiça, idolatria de poder ou dinheiro e que persegue quem se mantém fiel a princípios éticos e espirituais, né?
O foco do Apocalipse é na natureza opressora e sedutora desses sistemas que querem o lugar de Deus. Identificar especificamente, bom, isso cada um faria no seu contexto, mas o tipo de entidade é essa: o poder arrogante que corrompe. Entendido. E aí vem o terceiro anjo, e aqui a coisa fica séria mesmo, né? O aviso é direto e as consequências descritas são, nossa, intensas. É o clímax das advertências. O anjo adverte em altíssima voz para ninguém adorar a besta e a sua imagem, ou receber o sinal na testa ou na mão, a besta, que é essa outra figura de oposição a Deus. Sim, a besta geralmente é interpretada como o poder, seja político ou religioso, que exige para si a adoração que só pertence a Deus. É o estado ou sistema que se acha divino. E o sinal é literal. Provavelmente não um chip, como alguns pensam hoje. É mais um símbolo de submissão total, de se identificar completamente com os valores desse sistema anti-Deus. É uma escolha de lado, entendeu? Sim. A mensagem do terceiro anjo é clara. Ou você pertence a Deus com a marca do Pai na testa, como 144.000, ou pertence à besta, com a marca dela. Não tem meio termo nessa visão. E as consequências para quem escolhe a besta? O texto não economiza nos detalhes. Diz que essa pessoa beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura. E pior, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É, pesado. E continua. Diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e que não vai ter repouso algum, nem de dia nem de noite. É uma imagem de sofrimento, assim, extremo e sem fim, parece. É, sem dúvida, uma das passagens mais sombrias do Apocalipse. O vinho da ira sem mistura sugere uma fúria divina pura, sem misericórdia naquele momento do juízo. O fogo e enxofre lembram Sodoma e Gomorra, destruição total. E por que na presença dos anjos e do Cordeiro? Na lógica do texto, isso talvez sublinhe que o julgamento é justo e público. A falta de repouso, a fumaça eterna, tudo isso enfatiza a finalidade, a gravidade da escolha de seguir a besta. A linguagem é extrema para mostrar o quão séria é essa escolha. É chocante mesmo. Mas olha que interessante, logo depois dessa descrição terrível, o texto dá um contraste imediato. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muda o foco totalmente. É um contraponto fundamental. Depois de detalhar o destino de quem cedeu, a atenção se volta para os fiéis. Essa palavra perseverança ou paciência tem um sentido forte de resistência ativa, de aguentar firme mesmo com perseguição, tentação, sofrimento. Então são aqueles que não desistiram. Exato. Aqueles que mantêm a lealdade a Deus, guardam os mandamentos e a confiança em Cristo, a fé em Jesus, mesmo que isso signifique ir contra a maré e sofrer as consequências. O texto está dizendo: é aqui que a verdadeira força aparece. E o que seria essa perseverança dos santos na prática, dentro do contexto do Apocalipse? Como ela se mostrava? Bom, no contexto do livro ela se mostrava de várias formas, né? Por exemplo, recusando adorar o imperador ou os ídolos, ou seja, recusando a marca da besta. Certo. Mantendo um testemunho ético, fiel, mesmo sob a ameaça de perder o emprego ou sofrer violência. Tendo esperança na vitória final de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. É uma resistência que junta fé em Jesus, com ação, guardar os mandamentos. Uma resistência completa contra um sistema que exigia conformidade total. E essa ideia de recompensa para quem persevera continua, né? Tem uma voz do céu que manda. Escreve: felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Ah, essa é linda. E tem uma promessa junto, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa é uma das grandes bem-aventuranças do Apocalipse. Oferece um consolo enorme. No meio da perseguição, do juízo vindo, essa declaração garante para os crentes que morrer pela fé, morrem no Senhor, não é derrota, é passagem para o descanso, para a vindicação. As fadigas acabam. Exatamente. As lutas, os sofrimentos, o esforço da resistência,
tudo isso acaba. Mas as obras, os atos de fidelidade, de justiça, de amor, isso tem valor eterno. Acompanham a pessoa até Deus. É o oposto do tormento sem fim dos seguidores da besta. A morte vira um portal para a recompensa. Entendi. Aí depois dessas mensagens e promessas, a linguagem do capítulo fica de novo bem visual. Vem duas cenas de colheita. A primeira começa com alguém semelhante a um filho de homem numa nuvem branca. Coroa de ouro, foice afiada. Imagens fortes de novo. O anjo sai do templo e grita para ele: lança tua foice e ceifa, pois chegou a hora, a seara da terra já amadureceu. E a figura na nuvem lança a foice e a terra é ceifada. Essa imagem da ceifa é bem comum na Bíblia para falar do fim dos tempos, sabe? A figura semelhante a um filho de homem lembra Daniel 7, um título que Jesus usou para si. Aqui, ele está em glória, a coroa e com autoridade para julgar e reunir a foice. E a seara amadureceu. Indica que chegou o tempo de Deus agir. Geralmente, essa primeira ceifa é vista como a reunião dos justos, a colheita dos que pertencem a Deus, separando eles para a salvação. Mas essa imagem mais calma não dura muito, né? Logo em seguida vem outra cena de colheita, mas com um tom bem diferente. Parece um espelho sombrio da primeira. Exato, o contraste é imediato. Outro anjo sai do templo, também com uma foice afiada, e um terceiro anjo que vem do altar e tem poder sobre o fogo. Fogo que geralmente lembra juízo, né? Grita para o anjo da foice: lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Se a gente junta tudo, o contraste fica nítido. A ceifa de grãos muitas vezes simboliza juntar os justos, mas a vindima, a colheita de uvas e depois pisar no lagar, isso na Bíblia é imagem de julgamento sobre os maus. Ah, então as uvas maduras aqui não é bom sinal. Não mesmo. Indica que a maldade chegou no limite, está pronta para o juízo. O anjo que vem do altar, ligado às orações dos santos pedindo justiça e com poder sobre o fogo, reforça que é uma resposta divina à injustiça. E a descrição da ação que vem depois é brutal. O anjo colhe as uvas da vinha da terra e joga no grande lagar da cólera de Deus. E o resultado é chocante. O lagar foi pisado fora da cidade e do lagar saiu sangue que chegou até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa imagem é extremamente violenta. Qual o sentido disso tudo? Essa é uma das imagens mais gráficas e violentas de todo o livro. O lagar, onde se pisava uva para fazer vinho, vira símbolo da execução da ira de Deus. O sangue que jorra numa quantidade absurda, até os freios dos cavalos, numa distância enorme, 1.600 estádios, talvez um número simbólico para a totalidade, 4 vezes 4 vezes 100, cobrindo a terra, representa a destruição da vida sob o peso do juízo. Não é sangue literal, então. Provavelmente não. Simboliza a escala gigantesca e a severidade da retribuição contra a rebelião organizada, que é a vinha da terra. E o detalhe de ser fora da cidade, tem algum significado especial? Olha, ser fora da cidade provavelmente indica a exclusão final do reino de Deus, que é simbolizado pela cidade santa, a Nova Jerusalém, que aparece depois. Os que são julgados ficam definitivamente separados da presença de Deus e da comunidade dos salvos. Nossa. A imagem toda, por mais chocante que seja, quer passar a ideia da finalidade absoluta e da consequência terrível de se opor a Deus e abraçar o sistema da besta, na visão do Apocalipse. A violência da imagem serve para sublinhar o quão sério é o mal e o quão radical é a justiça divina retratada aqui. Uau! Bom, recapitulando então essa nossa jornada pelo capítulo 14, seguindo a fonte, começamos com a visão do Cordeiro e os 144.000, né? O símbolo da pureza, da fidelidade total a Deus. Isso. Depois, as mensagens dos 3 anjos. O chamado universal para reverenciar a Deus e reconhecer o juízo, o anúncio da queda de Babilônia, o sistema corrupto, e o aviso super sério contra seguir a besta, com aquelas consequências terríveis. Exato.
as advertências. Vimos também o consolo para os fiéis que perseveram, mesmo na morte. E, por fim, as duas colheitas simbólicas. A ceifa, talvez reunindo os justos, Provavelmente. e a vindima assustadora da ira de Deus sobre os ímpios, que termina naquela imagem chocante do lagar de sangue. Perfeito. O capítulo é tipo um resumo da mensagem apocalíptica toda. Ele mostra de forma dramática, simbólica, as consequências finais das nossas escolhas diante desse conflito cósmico entre Deus e o mal. Fica bem claro. E enfatiza muito a importância da perseverança na fé, a tal paciência dos santos, da obediência e da lealdade a Jesus, mesmo que isso traga sofrimento. Deixa claro que, nessa visão, o que a gente faz tem peso eterno. Leva ou para a felicidade e descanso, ou para o juízo com aquelas consequências tão vivas. Sem dúvida, é um capítulo que mexe com a gente. As imagens ficam na cabeça. E talvez essa seja a ideia, né? A linguagem do Apocalipse quer provocar, chacoalhar, despertar. Não é um roteiro frio do futuro, mas um apelo forte à fidelidade no agora, usando imagens do fim para iluminar as escolhas de hoje. Uma perspectiva interessante. Isso nos deixa com uma reflexão, talvez. O Apocalipse usa todo um arsenal de símbolos: cordeiro, besta, Babilônia, marcas, colheitas, lagar. Como é que a gente hoje interage com essa linguagem? Essas imagens de julgamento tão duro e redenção exclusiva, como a do lagar transbordando ou dos 144 mil selados, elas ainda nos dizem alguma coisa? Boa pergunta. Elas desafiam, consolam ou talvez até nos repelem. E mais fundo, como essa visão apocalíptica de uma escolha fundamental entre lealdades, com consequências eternas, dialoga ou briga com as nossas ideias sobre justiça, responsabilidade e o sentido da vida num mundo tão complexo como o nosso. É algo para a gente continuar pensando, né?